Peças raras. Você em sintonia com o rádio. E neste domingo, 16 de março de 2025, estamos aqui homenageando o radialista, o jornalista com mais de 7 décadas de atuação, Salomão Esper, que nos deixou aos 95 anos de idade nesta data. No Peças Raras, você já acompanhou várias homenagens recentemente. Em outubro de 2024, no episódio 313 aqui do nosso podcast, eu reproduzi inclusive imagens em vídeo, registros do estúdio da Rádio Bandeirantes. Você pode acompanhar no YouTube ou no Spotify o episódio 313 com o Salomão Esper participando do Você é Curioso, do Marcelo Duarte e da Silvânia Alves, programa que também fez muita história na Rádio Bandeirantes. E agora eu compartilho um outro documento. No episódio anterior, hoje ainda, eu coloquei o Sofá Bandeirantes no ar, que era apresentado pelo Paulo Galvão. Você pode conferir numa entrevista de 1 hora, lindíssima, com a trajetória do Salomão Esper. E agora eu vou compartilhar um documento mais do que histórico. Quando a Bandeirantes completou 75 anos em 2012, foi lançada, na verdade, uma série de 4 audiolivros. Os audiolivros fizeram uma relação da história da mais popular equipe esportiva do país, a da Rádio Bandeirantes, com as personalidades do jornalismo da emissora ligadas aos principais clubes de São Paulo. Então nós tivemos o Mauro Betting para falar ali do Palmeiras, o José Paulo de Andrade, representando o São Paulo, o Milton Neves falando do Santos e o Salomão Esper sobre o Corinthians. Essa produção dos roteiros foi feita por mim e pela Adriana Cury. A narração é do Sérgio Patrick, as montagens são de Everton Mazei e a pesquisa foi feita por mim e pelo Daniel Greco. A gente tem então um documento histórico, foi lançado em audiolivro lá em 2012. Dificilmente você vai encontrar, esse audiolivro hoje para ser vendido, e eu vou, com a autorização do Marcelo Duarte, que é o idealizador dessa série de audiolivros, que foi lançada pela Panda Books. Com a autorização do Marcelo Duarte, eu vou compartilhar então este áudio histórico que tem a relação de Salomão Esper com a emissora Rádio Bandeirantes e com o clube do coração, o Corinthians. Então acompanhe, é algo raríssimo, você só ouve aqui no Peças Raras, ou se você tem, é claro, o audiolivro da Rádio Bandeirantes. Acompanhe e emocione-se. Futebol é com a Bandeirantes. José Silvério. Todo o time do Corinthians vai pro campo de ataque. O Palmeiras volta pra sua defesa. Bateu o escanteio, Douglas, atenção, Ronaldo, é gol! Camisa 9 dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians. Essa torcida merece, a cidade merece. Ronaldo, 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 camisa 9. Sem condição, é verdade, mas com a categoria de sempre. Escanteio batido, Ronaldo subiu por trás da defesa, fechando no pico direito da pequena área, pegou de cabeça e desviou com força no fundo do gol do Palmeiras. Na larga de 48 minutos, etapa final de jogo, a torcida em coro grita: Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Corinthians 1, Palmeiras 1. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações.
certo, eu não me engano, meu coração é corintiano. Quando ouve essa música, o torcedor sabe que está começando mais uma jornada esportiva de muita emoção. Vai vibrar com gols, dribles, defesas, vitórias e conquistas. Sempre com a certeza de que futebol é com a Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes chega aos 75 anos e continua a levantar a bandeira do futebol e acompanha os grandes momentos do Corinthians, time que tem como um de seus mais ilustres torcedores Salomão Esper, o escalado para reviver cada lance dessa história cheia de emoções. Salve o Corinthians de tradições e glórias mil. Tu és orgulho dos esportistas do Brasil. O rádio ainda nem existia no Brasil quando o Corinthians, com apenas 4 anos de existência, conquista seu primeiro título paulista. Naquele ano de 1914, o time se torna campeão invicto. Teu passado é uma bandeira, teu presente uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte bretão. Nas décadas de 20 e 30, o Corinthians já é uma das equipes mais importantes de São Paulo, ao lado do Clube Atlético Paulistano e do Palestra Itália. Em 20 anos, o alvinegro levanta a taça 9 vezes pelo Paulista. São 3 tricampeonatos, feito jamais alcançado por outro clube de São Paulo. Corinthians grande, sempre altaneiro, és do Brasil o clube mais brasileiro. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és orgulho dos esportistas do Brasil. A história do futebol na Rádio Bandeirantes começa ainda em 1938, quando a emissora, que tinha 1 ano de fundação, transmite experimentalmente alguns jogos de futebol. As partidas eram narradas por Tito Fleury e comentadas por Enéas Machado. Uma curiosidade é que a rádio cria um uniforme, usado por toda a equipe esportiva. No ano seguinte, em 1939, a Bandeirantes entra em nova fase e dá os primeiros passos para se transformar na mais popular emissora paulista. Junto a um elenco de grandes nomes do radioteatro e da música, entra também no campo do rádio esportivo o time da Bandeirantes. Era o pontapé inicial de décadas e décadas de uma bem-sucedida história, que se confunde com a dos principais clubes paulistas e com o desenvolvimento profissional dos mais importantes jornalistas esportivos brasileiros. Vozes que chegam a todos os cantos do Brasil. Ainda no final dos anos 30, em Santa Rita do Passa Quatro, interior de São Paulo, um menino costumava ir à padaria para ouvir rádio. Criança, driblava a falta de recursos e procurava sempre estar na área em que um aparelho transmitisse as emoções do futebol. No tocante ao futebol maior, futebol de São Paulo do Brasil, as seleções brasileiras, nós ouvíamos com a falta endêmica de luz, de força na região, com acumuladores nas oficinas de automóveis, depois no rádio dos vizinhos, rádio da padaria, daqueles que tinham o privilégio de possuir rádio, que só mais tarde o meu pai autorizou a compra com a chegada de irmãos que estudavam aqui, então havia necessidade do rádio. E eu passei então a acompanhar as partidas de São Paulo, já não filando a audiência dos rádios vizinhos, que também eram poucos, mas acompanhando o futebol que era transmitido pela radiodifusora. Aurélio Campos eu gostava muito, pela facilidade de onda curta, e depois a Bandeirantes.
No início dessa trajetória, a Rádio Bandeirantes já oferece aos ouvintes os melhores programas. Foi assim com o programa Bola ao Ar, em 1939. A pioneira atração esportiva da rádio coloca em campo Ari Silva e suas crônicas à torcida amiga. A equipe campeã da Bandeirantes, sempre a mais forte e a primeira no esporte. Neste show de bola vai apresentar Bola ao Ar, bola ao ar, bola ao ar. Nos anos 40, Rebelo Júnior se torna o titular de esportes e diretor da emissora. A Rádio Bandeirantes vira campeã em audiência no rádio paulistano. No final daquela década, Salomão entra no campo radiofônico e acompanha de perto todas as conquistas do veículo pelo qual sempre foi apaixonado. Aqui ele relembra por que Rebelo Júnior se torna o homem do gol inconfundível. Eu não estava ainda na Bandeirantes. Eu comecei em 48 na Rádio Cruzeiro do Sul, 4 anos depois. E vim para a organização, Grupo Bandeirantes de Comunicação, através da Rádio América, na Consolação Esquina São Luís. Então a gente sabia do Rebelo sem que eu tivesse com ele todo dia, né? Mas a gente acompanhava, era um orgulho saber. Talvez tenha sido ele inaugurador daquele gol que não acabava mais, né? Ele acho que tinha um fôlego excepcional. Hoje a gente nota que o Zé Silvério tira de letra isso, o Ulisses Costa tira isso, é a história de prolongar o grito de gol. Mas naquela época era uma coisa, era uma novidade. A década de 40 começa com uma nova conquista do Campeonato Paulista, em 1941, com direito à festa no recém-inaugurado estádio do Pacaembu. Os anos seguintes marcam um jejum de títulos estaduais. Em 1942, chega à Rádio Bandeirantes o primeiro locutor esportivo profissional da emissora, contratado exclusivamente para esta função, Murilo Antunes Alves. O mais famoso narrador esportivo dessa primeira fase, porém, é Nicolau Tuma, o locutor metralhadora, por ter criado um estilo que até hoje é a marca das narrações pelo rádio. Nicolau Tuma, chamado de locutor metralha, porque ele era também um grande improvisador e narrava com velocidade. Ele recebeu essa consagração de locutor metralhador, dentro daquele espírito que eu lhe falei de transmitir com rapidez, de não perder a jogada. Era um tempo em que havia muita dificuldade. Quantas transmissões foram feitas da árvore lindeira do campo, quando não era permitida a entrada, do muro. Transmissões praticamente clandestinas na disputa por audiência e para não deixar o ouvinte desinformado. Se nos anos 40 o Corinthians não se dá muito bem, para Salomão Esper aquela década também é marcada por uma bola fora, a tentativa de narrar futebol. Quando eu entrei no Rádio Cruzeiro, os primeiros dias, pela nossa facilidade de diálogo, de falar, a nossa fluência, o locutor Murilo Alberto Guimarães, que também narrava, junto com Arimonde Falcone, narrava lá umas partidas de futebol, cismou de levar. E eu fui com o Walter Abrão. Olha, eu acho que se eu posso falar, foi o mais rotundo fracasso na minha vida. Não foi... Eu não sabia nada de futebol, só gostava, né? Então ficava usando aqueles jargões que se ouvia no interior, foi chargeado, foi não sei o quê, umas bobagens que a gente procurava falar. E eu me lembro que eu fui para a Fazendinha. Se não me engano, o Corinthians goleou o Atlético Mineiro, lá no estádio Alfredo Schurig. Foi lá a nossa primeira... Eu e o Cícero Mota, que tinha ganho. O Cícero virou comentarista depois. Mas eu fui com o Walter Abrão. O Walter Abrão já gostava, já tinha algumas fumaças. E ele se recorda, bem humorado, de algumas bobagens que falamos. Mais eu do que ele, né? Porque ele já estava querendo. Só anos depois que o Walter Abrão foi virar locutor de televisão, tudo, narrador, né? Mas acho que ele passou um bom tempo também se recuperando aí da audaciosa tentativa. Foi uma vez só, acho uma parte do jogo, se não me engano, com o nosso incentivador levantando o polegar como se tivesse bom, mas estava uma droga. Na década seguinte, o time da Rádio Bandeirantes já figura entre os primeiros do nosso esporte bretão. O Corinthians também volta à sua trajetória de glórias. Em 1949, uma geração de jogadores formada nas bases do próprio Corinthians se prepara para virar o jogo e alcançar novas conquistas.
Jovens como Luizinho, Cabeção, Roberto Belangeiro e Dário se juntam a craques memoráveis do porte de Baltazar e Cláudio. Nesse período, pela Rádio Bandeirantes, a torcida ouvia nos jogos do Timão uma história que parece um verdadeiro conto de fadas. Feito o pequeno polegar, que com sua agilidade vive confundindo o ogro malvado, surge um driblador de 1,64 m de altura, Luiz Trogilho. Já em São Paulo, Salomão Esper vê de perto as provocações de Luizinho, o pequeno polegar do Corinthians, e se empolga com as boas atuações de Cláudio Cristóvão de Pinho. Para mim é inesquecível a atuação do Luizinho. O Luizinho era um driblador emérito, chamado pequeno polegar, porque era pequenininho mesmo. Como é que um menino conseguia fazer o que ele fazia com a bola? Pela repetição de atuações boas, o Cláudio Cristóvão de Pinho, que era o ponta-direita que centrava as bolas, o Baltazar marcar aqueles gols extraordinários de cabeça, eram coisas empolgantes. O pequeno polegar corintiano nasce, vive e morre na Zona Leste, região de São Paulo, com a maior concentração de torcedores do time do Parque São Jorge. Tornou-se imortal com o gol de cabeça contra o Palmeiras, no empate por 1-1, que valeu o título paulista do 4º centenário da cidade de São Paulo, em 1954. Na ocasião, Luizinho foi também o artilheiro do time na disputa, com 14 gols convertidos. Até hoje, Salomão não tira da cabeça a escalação daquele ano de 54. Gilmar, Homero e Alain, Idário, Goiano e Roberto Belangeiro, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Rafael e Simão. E o técnico, o Oswaldo Brandão, que inaugurou uma linguagem insólita, diferente, própria, para explicar as vitórias e as derrotas. Ao chegar em São Paulo, Salomão passa a morar próximo ao estádio do Pacaembu. Com isso, acompanha de perto grandes momentos do seu time de coração. Eu estudava, trabalhava e morava numa pensão na Rua da Consolação, meu primeiro endereço aqui em São Paulo. Consolação 1109, hoje é um prédio lá, né, com uma mulher que extraordinária, que dava pensão para estudantes, deixava, dormia e comia lá. E no começo até, você imagina o bonde, daqueles bondes antigos, descendo a Rua da Consolação, justamente na descida, em frente ao Mackenzie, o barulho que fazia. Na primeira noite eu falei, eu não vou conseguir dormir aqui nunca, né? Depois a canseira da procura de emprego e do trabalho e tudo, foi fazendo do barulho do bonde um hino, sabe? Uma bercese. Pelo contrário, me induzia ao sono, eu gostava daquele barulho, fui acostumando. E por morar na Consolação, quase esquina de Rua Piauí, a gente ia para o Pacaembu a pé. Na mesma pensão, por coincidência, um cidadão que já estava aqui, que era de Santa Rita do Passa Quatro, o Evandro, corintiano também. Vamos para o campo e a gente, era sábado, domingo, geralmente no domingo, ia lá para ia para a numerada Descoberta. Era uma emoção, primeiro porque dificilmente você tinha essas brigas de hoje, essas correrias, na numerada, então, mesmo a Descoberta, você só podia sofrer os efeitos da chuva. Mesmo na numerada você encontrava, era ao meu lado, quase todo domingo que eu ia, estava o Aldemir Martins, o grande pintor, também já corintiano. Então a gente, ao gol, levantava um para o outro, comemorava, né? Era um comportamento entusiasta, mas era contido, mais comportado, nada de radicalismos. E durante muito tempo, ir da Rua da Consolação pela Rua Piauí, Mato Grosso, descer, atravessar a Angélica e cair no Pacaembu era um passeio. Era uma coisa, a impressão é que não demorava mais que 10 minutos. No final da década de 50, a história do Timão entra em nova fase com Vicente Mateus, assumindo a presidência do clube por voto direto dos associados. O lendário dirigente conduz o Corinthians durante 8 mandatos, intercalados entre 1959 e 1991. O presidente Mateus, cuja notoriedade se deve à crítica mordaz de companheiros, especialmente da imprensa esportiva, era até um pouco do chamado folclore. O que aconteceu com Mendonça Falcão, aconteceu com
o dedicado presidente do Corinthians. Muitas das coisas são inventadas, né? A faca de 2 legumes, essas coisas que são citadas tantas vezes, né? E a partir de um momento de infelicidade, ou ignorância, de desconhecimento, se estende uma frase infeliz, jocosa, para o comportamento inteiro. Então, tudo que é assemelhado é transformado nesse folclore envolvendo a figura de Vicente Mateus. Eu me situava mais, porque ele não me parecia ser um homem que investia no Corinthians com fito de lucro. Claro que se ele numa emergência precisasse colocar o seu dinheiro, tinha esperança do ressarcimento, e a posição dele de presidente indicava que ele seria ressarcido. É isso que marca mais na figura de Mateus. Ele não era um perdulário, era um sujeito com fama até de sovina. Mas em momentos cruciais da história do Corinthians, eu acho que ele investiu no momento adequado, tanto que alguns dos feitos da história corintiana se devem ao Vicente Mateus. No fim dos anos 50, a Rádio Bandeirantes já faz jus à assinatura que a acompanha até os dias de hoje. Futebol é com a Bandeirantes. Em 1958, Edson Leite assume a direção artística e comercial da Rádio Bandeirantes. A equipe da Bandeirantes é acompanhada por nada menos que 400 emissoras espalhadas por todo o país. Para designar essa cobertura, é criada a expressão cadeia verde-amarela. Enquanto a seleção brasileira conquista o primeiro título mundial na Suécia, a Bandeirantes alcança o Brasil de norte a sul. Na área, o principal trio das transmissões esportivas de todos os tempos: Pedro Luiz, o próprio Edson Leite e Mário Moraes. Com os novos reforços, registram-se os maiores índices de audiência da história. Segundo os institutos de pesquisa da época, a cadeia verde-amarela tem 95% da audiência durante a Copa. Era de se admirar o domínio da Bandeirantes na audiência. Quer dizer, a gente tinha a impressão que não sobrava para ninguém mais para dividir o esporte. Restavam de audiência as partidas que não eram transmitidas por nós. Mas naquele tempo, na disputa, eu me lembro que não havia campo de futebol onde houvesse partida que não tivesse um homem do departamento de esportes da Bandeirantes, do Scratch e do rádio, né? Na conquista da Copa de 1958, o Corinthians teve um grande representante naquela seleção brasileira dos sonhos, o goleiro Gilmar. No meu tempo, as meninas namoradeiras, quando você se atrevia a alguma coisa, lá vinham elas com uma anunciada paixão por goleiro. Na minha vida aconteceu muito isso. Elas adoravam jogador de futebol, mas começavam com o goleiro. O goleiro era o galã do time. E eu me reporto a Santa Rita do Passa Quatro, um artista de cinema era o goleiro do time do ginásio. Eu estava lá no ginásio. Então tem uma certa explicação. O Gilmar faz parte dessa turma. Esguio, alto, elegante, charmoso e um bruta de um goleiro. Então a sua notoriedade vem daí. Ele, apesar do desastre corintiano, dos 7 gols que ele sofreu, mas você faz o saldo, o Gilmar foi um goleiro extraordinário que teve que ficar mesmo na história do futebol paulista e brasileiro. Bandeirantes, 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 futebol é com a Bandeirantes. Bandeirantes, 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 futebol é com a Bandeirantes. Já está no gramado o esquete da Bandeirantes. O juiz apitou e o jogo começou. Transmissões da Bandeirantes são constantes, triunfantes. Futebol é com a Bandeirantes. Bandeirantes, bandeirantes, bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Bandeirantes, bandeirantes, bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes.
Desde o título do 4º centenário, o alvinegro do Parque São Jorge não havia alcançado uma nova conquista. Nos anos 60, o Timão enfrenta dificuldades após apostar na contratação de jogadores que não se deram bem com a camisa do clube, como Almir Pernambuquinho e Mané Garrincha. Se com o Corinthians não há títulos a comemorar, com a seleção o torcedor tem motivos de sobra para vibrar. Na Copa de 62, na Praça da Sé, em São Paulo, a multidão imagina o que acontece no Chile. A Rádio Bandeirantes constrói um painel luminoso para reproduzir a posição da bola nos jogos da seleção canarinho. Os milhares de torcedores ouviam Pedro Luiz e Edson Leite e viam a posição da bola no painel. O painel da Praça da Sé, ele foi o assunto esportivo, não havia que não falasse naquilo, porque era um jogo de luzes, um painel com lâmpada, e a lâmpada ia se acendendo de acordo com a movimentação da bola. Então aquilo é que simulava o perigo de gol, a aproximação da linha, o fustigamento. Né? Apareceu como uma criação de gênio aquilo, né? Pelo tamanho do painel e pela solução encontrada. Imagina, você não tinha nenhuma ideia de imagem, não tinha videotape, não tinha nada. Então ficou o slogan famoso, veja o jogo ouvindo a Bandeirantes. E você tinha uma ideia aproximada da posição da bola. Eu acho que já era um progresso. Ainda em 1962, a Rádio Bandeirantes acerta a contratação de mais um grande nome. Stevan Sangirardi, o Sanja, e sua incrível equipe alegram a torcida com o programa Riso Futebol Clube. Riso Futebol Clube, um programa mais engraçado que uma jogada do Zague e uma rebatida do Djalma Santos. Um programa feito à custa de desgraça alheia e das falhas do Desote. Um programa que é o fino do humorismo, aproveitando a grossura do PCC e as derrotas do São Paulo. Riso Futebol Clube, um chute na tristeza dado pela turma da Rádio Bandeirantes. Produzido e dirigido por Esteban Burro Sangirardi, que não é corintiano, mas também faz rir. Riso Futebol Clube dura 15 minutos e é gravado aos sábados para ir ao ar nas jornadas esportivas do dia seguinte. A experiência é o embrião da mais famosa empreitada de Sanja, o programa Show de Rádio, que chega a Bandeirantes em 1982. Quando o Esteban Burru Sangirardi resolveu vir formar conosco aqui na Bandeirantes, eu me lembro que nas prosas que nós tínhamos diariamente, né, e eu falava... Sangirardi, você cria algumas coisas, mas está pululando aí essa história de imitação que você faz no show do rádio, já em diversos prefixos, e você não teme a concorrência. Ele fez um gesto, ele pôs o indicador na cabeça e imitou o teclado, os dedos funcionando no teclado das máquinas. Ele fala, Salomão, pode aparecer quem quiser, o que vale é isso. Quer dizer, é criar e reproduzir no papel para interpretação. Né? Salomão lembra um dos personagens ligados ao Corinthians, o Pai Jaú. Como o Pai Jaú era dado a exorcismos, né? Ele se dedicava, eu até numa pensão que eu morei, com uma família muito boa, já tendo deixado o futebol há muito tempo, o Jaú mesmo autêntico, jogador do Corinthians, recebia clientes lá, gente que queria resolver situações insolúveis e que recebia aconselhamento dele. Se você visse os carros de luxo que procuravam o Jaú, na pensão em que eu morava, ele era amigo da família e ia lá. O que ele recebia de gente importante que acreditava na sua capacidade de desatador de nós, de resolver problema. Hoje nós temos até santa, né? Desatadora de nós. Mas naquele tempo era o Jaú. Se dizia então que o Corinthians aproveitava muito dessas coisas, era mandingueiro, né? E daí surgiu a história do sapo enterrado no Corinthians, aquelas coisas, muitas das crendices que eram próprias do futebol. O tema de abertura do show de rádio se torna quase um lema para o Timão daquela época, ao proclamar: se o seu time joga no Pacaembu ou Morumbi,
perca ou ganhe, queremos vê-lo sorrir. Se futebol é feito casamento, a torcida é fiel na tristeza ou na alegria, e nem tudo são espinhos naqueles anos de jejum. Em meados da década de 60, entra em campo o reizinho do parque, Roberto Rivelino. O Rivelino foi um craque extraordinário que se destacou pela potência do chute. Além dele ter uma pontaria extraordinária, a potência do seu chute é que vencia distâncias grandes, né? Não era uma bola colocada, o chamado passe de 40 metros, era o chute de 40 metros. Além de Pedro Luiz, Edson Leite e Mário Moraes, fazem parte da equipe o comentarista Mauro Pinheiro, os repórteres Silvio Luiz, Étel Rodrigues, Luiz Maltoni e Atílio Ricó, os locutores Braga Júnior e Darcy Reis e no plantão esportivo Alexandre Santos. Chegando aqui eu encontro Rebelo Júnior, Pedro Luiz, Mário Moraes como comentarista, depois Fiore Giliotti. Você imagine, eu me acostumei com o êxito da equipe esportiva da Bandeirantes, o scratch do rádio. Um Edson Leite, você não pode dizer que ele é campeão de velocidade, pelo contrário, ele estendia a jogada. Bola com Pelé, dá para aquele jeito dele, altissonante, parecia um orador de comício. Mas era genial pela emoção que ele transmitia. Era uma narração eloquente. E a eloquência funcionava no futebol também, até na descrição dos lances. Então veja você como a Bandeirantes me acostumou com gente um melhor do que o outro. Na década de 60, o futebol explode na Rádio Bandeirantes, com a formação daquele que seria o mais famoso time esportivo de todo o Brasil, o chamado Scratch do Rádio. Salomão Esper relembra como surge a marca Scratch do Rádio para denominar a equipe da Rádio Bandeirantes. Nós perdemos o Pedro Luiz e o Mário Moraes, que foram para Tupi, que foi uma desgraceira, uma coisa terrível. Como é que você perde aqueles que tinham 90% de audiência, de repente assim? E aí estamos perdidos. O Fiore Giliotti foi atraído aqui para Bandeirantes, né? E deu-se a ele a incumbência de conduzir a equipe esportiva da Bandeirantes, então o scratch do rádio. E o Murilo Leite, um diretor aqui talentoso, um homem simples, mas que tinha um poder de decisão extraordinário, que agia com rapidez, ele então rebatizou a nossa equipe como scratch do rádio, fez o consenso, conversou com os companheiros e daí surgiu o scratch do rádio. Feita uma campanha de publicidade, já estava aqui também o Flávio Araújo. Enfim, era uma equipe extraordinária, mas você perdia os dois líderes, o comentarista e o narrador Pedro Luiz, até então inexcedível. Para nossa surpresa, tinha se solidificado de tal maneira o império, o fastígio da Bandeirantes, que a equipe continuou detendo o recorde de audiência, pontificava em todas as pesquisas, e a Bandeirantes continuou líder no esporte. Em 1963, é o moço que veio de Lins, Fiore Giliotti, que passa ao comando do Scratch. Novos programas são trazidos na bagagem. Um deles é o Futebol de Ouro. Antes da transmissão do jogo do final de semana, a equipe de produção busca em jornais antigos detalhes de alguma partida importante das décadas de 20 e 30, quando o rádio ainda não transmitia o futebol lance a lance. A temperatura, o clima no estádio, o número de torcedores, a escalação, os principais lances. Tudo era reconstituído em uma simulação perfeita dos fatos. Nessa época, às 6h30 da tarde, vai ao ar outro programa produzido e conduzido por Fiore, Marcha do Esporte. Em seguida, às 8 da noite, o ouvinte acompanha o programa Movietone Esportivo. Na tela do ar apresentamos o filme completo do esporte. Vai começar a sessão, o scratch do rádio entra em ação. A Rádio Bandeirantes se mantém líder, mesmo após a saída dos titulares de sua equipe de esportes. A partir de 1966, a diretoria do Corinthians tenta de tudo para reverter a fase sem conquistas. Entre as apostas, contrata Garrincha, então com 32 anos de idade. É nesse momento que surge o apelido Timão.
No final daquela década, um motivo para a torcida comemorar. No clássico alvinegro, considerado o mais antigo do futebol paulista, após 11 anos sem vitória sobre a equipe de Pelé em estaduais, o Corinthians derrota o Santos. Eu não conhecia calmante nenhum, mas era um dia de ter levado, de perguntado, foi uma coisa extraordinária, né? Fui justamente, já não com o Evandro, meu companheiro dos primeiros anos no início da década de 50, mas já fui com outro corintiano que virou meu companheiro de trabalho, era operador de som na Rádio Cruzeiro do Sul. Depois ficamos juntos por 50 anos gravando discos de publicidade no estúdio que nós montamos e tudo. E nós fomos ver este jogo. Bandeirantes está no campo, é Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Bandeirantes está no campo, é Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. É a escola de bola que rola, não entra de sola. O juiz apitou, a galera vibrou. Bandeirante está na sua, em toda casa, em toda rua. Futebol é com a Bandeirantes. Bandeirantes está no campo, é Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Bandeirantes está no campo, é Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Os títulos não vinham, mesmo com a diretoria investindo em contratações de nomes como Zé Maria, Vaguinho, Geraldão e revelando talentos como Vladimir. O jeito foi vibrar com o Rivelino na Copa de 70, defendendo as cores da seleção. Brasil! No entanto, nem mesmo o ídolo daquela geração resiste à ausência de bons resultados. Em 1974, o Corinthians cai na final do Paulista, diante do rival Palmeiras. A derrota leva à saída de Rivelino para o Fluminense. Mas a história reserva mais um capítulo especial entre Corinthians e Rivelino. Ambos se encontram na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1976. Os fiéis torcedores proporcionam ao futebol, naquela ocasião, uma das páginas mais bonitas de todos os tempos: a invasão corintiana no Maracanã. Milhares de torcedores do Alvinegro dividem o estádio com torcedores do Fluminense. O apoio dá resultado. Após empate por 1-1, a vitória do Timão vem nos pênaltis. Carioca não acreditava que pudesse ter lá no seu pedaço, no seu quintal, no seu palmo de terra limpa, quer dizer, sem influência externa, um predomínio corintiano. Ainda não é naquele Brasileiro que o Corinthians supera a falta de títulos. Contudo, o fim daquela fase dramática estava próximo. 13 de outubro de 1977, final do Campeonato Paulista, Corinthians e Ponte Preta decidem. Fiz questão de ir assistir o jogo. Foi uma coisa, dá aquele chamado frisson. Você fica, dá um gelo que vai do peito para a barriga. Uma coisa, imagine se a gente perde um jogo desse, né? Esse aqui, você começa a elocubrar, a imaginar tudo que possa acontecer. E até hoje se relembra esse feito corintiano, né? É um episódio de destaque que mostra o companheirismo da torcida com o time onde o time estiver. Não é aqui no estado de São Paulo, é nos rincões longínquos da pátria. A torcida corintiana faz questão de ir. Na última das 3 partidas da decisão contra a Ponte Preta, naquele Paulista de 77, Basílio se torna o herói. A gente esperando aquele gol, não foi um gol na pequena área, foi um gol, pode-se dizer, de uma distância grande, né? Que ele acertou aquele chute. E o grito nem saiu na mesma hora do gol, sabe? Você primeiro fica estático, o ar entra no pulmão primeiro e a reação vem um pouco depois do gol, não tem aquela instantaneidade.
de acompanhar pelo rádio, ouvir o grito de gol e repetir em seguida na esteira do nosso narrador. Pelo rádio, uma verdadeira legião de fiéis torcedores vibra com a narração histórica de Fiore Giliotti. O Fiore é um capítulo à parte, porque o Fiore era um narrador esportivo que antes disso era um grande orador. Não havia cerimônia que você falasse, pedisse ao Fiore que ele não tivesse alguma coisa para falar, e falava até demoradamente. Então ele era um cronista, um jornalista e um tribuno. O que o consagrou também, além da narração, foi a criação da sessão Cantinho de Saudade, em que ele homenageava jogadores que tinham falecido, que tinham deixado de exercer a profissão, enfim, chamavam Cantinho de Saudade. Então, da coleção de feitos dele, extraordinários, de narração de partidas consagradoras, com a criação de termos, de expressões que iam brotando naturalmente. A cada dia ele aparecia com uma, depois ele fazia a consolidação das frases que ele inventava, né? Dos slogans, dos estribilhos, aquelas coisas que ele fez, e ficou depois, escolheu o que havia de melhor e manteve aquilo ao longo de sua carreira. E o Fiore foi uma unanimidade. Eu até acho que na sua época ninguém mais superou o Fiore. Você podia dizer que havia algum concorrente, mas ele ficou sendo primus inter pares mesmo, inegavelmente, né? E Fiore, depois apareceu a televisão, o Fiore reconstituía a jogada do gol, não é que ele fazia questão de andar em cima da bola, era até alguma coisa que se falava dele, né? A gente, com o advento da televisão, já procuravam tentar diminuir a sua atuação e falavam, não, a bola já entrou quando ele grita gol. Isso aí aconteceu com poucos locutores, andavam em cima da bola. Mas a virtude do Fiore, na minha opinião, é que ele, embora gritasse gol 1 segundo, 2 segundos depois da bola, ele reconstituía a jogada para você. Voltando ao Corinthians, depois da torcida matar a saudade da conquista, há mais motivos para comemorar. Em 1978, chega do Botafogo de Ribeirão Preto aquele que se torna um dos maiores nomes da história do time, dentro e fora dos gramados, o Dr. Sócrates. Outro ídolo que vem para o timão é Birubiru. Com a dupla, em 1979, uma nova conquista do Paulista, diante da mesma Ponte Preta. Hoje é dia de jogo, eu me vejo no meio do povo a cantar. Hoje tudo é festa, alegria, carnaval, hoje tem futebol. Bandeirante, hoje é dia de jogo e lá vamos nós de novo, agitando bandeiras com tanta emoção, pulando e gritando o nome do time do meu coração. Hoje é dia de jogo, eu me vejo no meio do povo a cantar. Hoje tudo é festa, alegria, carnaval, hoje tem futebol. Bandeirante, hoje é dia de jogo e lá vamos nós de novo, agitando bandeiras com tanta emoção, pulando e gritando o nome do time do meu coração. Vai, 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 firme meu time bonito, vai fundo, que neste segundo eu grito gol, gol, gol. Vai, firme meu time bonito, vai fundo, que neste segundo eu grito gol. Depois de um novo período de maus resultados no Campeonato Paulista de 1981, Vicente Mateus deixa a presidência do clube. Nasce a democracia corintiana.
Os jogadores passam a decidir desde as contratações até o local da concentração. Sócrates, Casagrande, Vladimir, Birubiru e Zenon são os ídolos daquele início dos anos 80. Eu acho que é um pecado na minha vida. Eu não via com simpatia. Não vou agora mentir, exaltar depois do êxito de Sócrates, Vladimir. Como eu gostava do Vladimir jogando, mas essa história de democracia me parecia um falsete. Acho que eu não acreditava muito, sabe? Eram alguns opositores, quer dizer, opositor da Revolução, do chamado golpe de 64, você entende que haja isso. Foi um governo que apesar de ter construído a indústria das indústrias no país, de dado o embasamento do Brasil moderno, nada disso pode ser elogiado diante de tortura. Eu entenderia a democracia corintiana como um protesto como isso, mas me parecia mais, é um erro de apreciação, me parecia mais uma turma que não queria se submeter à rigidez da disciplina no futebol. Não alguém que estivesse fazendo disso o símbolo de uma posição política. Eu punho o pé atrás, admirava. Quem é que, vendo Sócrates jogar daquele jeito, aquelas caminhadas de gazela, as passadas que ele dava em campo, né? O Vladimir grudando no jogador adversário, não deixando ele progredir. Quem é que não gostava desses jogadores, né? Dissentia da posição política, mas mais por este lado. Eu achava, quem é que quer saber de concentração? Careta que gosta de uma cervejinha, de um chopp, de um vinho, quer concentração? Eu achava que era isso. Pode ter sido um erro de apreciação. No período da democracia corintiana, o time se torna bicampeão paulista, ao vencer o rival São Paulo em 1982 e 1983. Talvez Sócrates tenha sintetizado como nenhum outro o que representa torcer para o Timão. Ele diz: o Corinthians não é só um time e uma torcida, é um estado de espírito. A democracia corintiana dura pouco, mas deixa caminho aberto para a renovação do clube. Entre 1984 e 1985, já sem Sócrates, a nova diretoria investe na contratação de craques, entre eles De Leon, Serginho Chulapa e Dunga. Com a mistura de grandes jogadores com outros da base, como o atacante Viola, em 1988 vem a conquista de mais um paulistão. Atenção, emissoras da cadeia verde e amarela. Rede Bandeirantes de Rádio. Começa agora uma nova jornada esportiva. Hoje é dia de festa, tem batuque, tem folia, alegrando meu futebol tem. Tem jogão, tem torcida, tem bandeiras coloridas. Na década de 80, a cadeia verde e amarela da Rádio Bandeirantes também investe em inovações, com uma plástica de fazer inveja aos concorrentes. Agora Bandeirantes vai dar a escalação, como seu time vai jogar. São muitas as vinhetas esportivas. Pela Bandeirantes, que traz o esporte até você.
Em 1982, o Brasil tem uma de suas melhores seleções. Sócrates é o representante do Corinthians na Copa. Na Rádio Bandeirantes, um time de personagens memoráveis é comandado por Estevan Sangirardi. As jornadas esportivas se transformam em um verdadeiro show de rádio. O tema musical do show de rádio era o prenúncio de risada, o logotom original das aberturas da jornada esportiva permanece sendo a mais perfeita tradução da emoção do torcedor. Não só eu ouço e me emociono, você vê o Milton Neves falando que eu via na sua cidade natal. Quando ele ouvia esse prefixo, era um dia eu vou trabalhar lá. As coisas, aquela empolgação, né, de você... Eu me acostumei, mas nunca senti tédio por ouvir durante anos e anos. Era sempre uma emoção. A abertura da jornada com esta música, parecia que o dia estava nascendo naquele momento. E o sol estava surgindo. O nome da música que embala as jornadas esportivas da Rádio Bandeirantes é The Eyes of Texas Are Upon You, composta em 1903 por John Sinclair. Em 1957, ao voltar de uma viagem aos Estados Unidos, o locutor Edson Leite traz a gravação da música, que ele havia ouvido no filme Assim Caminha a Humanidade. Até hoje, ela é bastante executada em eventos solenes e esportivos nos Estados Unidos. Em 1990, Neto está no comando. É ele um dos principais responsáveis pela conquista daquele que é considerado um dos mais importantes títulos da história do clube, o primeiro campeonato brasileiro. O Neto, jogador como o Gerson, o Neto, o Dino Sani, esses são extraordinários pela precisão do passe e de finalizador, que o Neto foi cobrador de faltas também, né? Extraordinário. De modo que nós aprendemos a admirar jogadores que tinham esse espírito. Se falava da dedicação, e o jogador símbolo dessa dedicação foi um que não primava pela técnica tão exaltada, né? Foi o Idário. Então, cada vez que alguém tinha o espírito lutador, indormido, incansável do Idário, que jogava na linha média, você lembrava, né? O Neto foi o Idário esse tempo, só que o Neto tinha técnica. Ele era um jogador que reunia as duas coisas, a vontade indômita de vencer, de lutar, de dar a vitória e a técnica que o acompanhava. Pouco tempo depois, a fiel torcida vê nascer mais um ídolo, Marcelinho Carioca. E com ele vem as conquistas do Paulistão e do primeiro título da Copa do Brasil em 1995. A década de 90 termina com um bicampeonato brasileiro em 1998 e 1999. Os anos 2000 são marcados por várias conquistas. A mais importante vem logo no início de 2000,
com o inédito título do Mundial de Clubes organizado pela FIFA. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Rincon, Vampeta, Ricardinho, Dida e Carlitos Teves são alguns dos nomes que brilham nos anos 2000 e permanecem na memória de milhões de torcedores. De tradições e glórias mil, tu és orgulho dos desportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente uma lição, figuras entre os primeiros do nosso esporte pretão. Salomão, no entanto, demora a aceitar a presença de jogadores estrangeiros naquele time que é, do Brasil, o clube mais brasileiro. És do Brasil, o clube mais brasileiro. O motivo principal que levou a minha satisfação de corintiano era Corinthians, o time mais brasileiro do Brasil, porque ele não aceitava um estrangeiro. Quando apareceu um tal de Graham Bell, diziam que ele era, né, que ele era estrangeiro, não sei se era. Foi um caso excepcional, mas que se provou que era naturalizado ou veio criança para cá. Aí depois começou, o Palmeiras trazia argentinos um atrás do outro. E um melhor que o outro. O São Paulo trouxe o Sastre, Albeja. Ó, quanta gente, né? Tanta gente do Uruguai e da Argentina. E eles começaram a vencer campeonatos. Quem é que pode esquecer a atuação do Sastre? O Rivelino dos argentinos lá, em diferentes épocas. Aí o Corinthians não pode ficar. E você viu a alegria que nos deu o Teves. Se Teves reforça o timão, os anos 2000 também começam com conquistas para o futebol da Bandeirantes. José Silvério, pai do gol, chega para manter a emissora cada vez mais forte no esporte. É a hora e a vez de José Silvério. E agora, no comando da jornada esportiva Bandeirantes, José Silvério, trazendo em cada lance a maior emoção. Fique com a melhor transmissão do Brasil, com José Silvério. É um narrador extraordinário, simples, quieto, não toca trombeta diante de si. Você nunca vê uma autoexaltação feita pelo Zé Silvério. Tem coisas extraordinárias. A gente vai aprendendo, quanto mais vive, mais vai aprendendo com o comportamento de colegas. E se eu falei do exemplo que foi Fiore Giliotti, quer dizer, o exemplo que nos dá o Zé Silvério de comportamento profissional é inexcedível. Então, às vezes o meu corintianismo, ele narra tão bem, tem algumas jogadas extraordinárias que ele reproduz com aquela fidelidade, acrescentando no seu talento, né, da sua vivacidade, da sua empolgação, que a gente fala, o Zé Silvério é corintiano. Naquele momento, né? Mas depois, e talvez isso seja até muito bom para ele, quando a gente escuta um gol contra o Corinthians, fica engaixando que ele está torcendo para o outro. Mas não é que ele fez disso a sua meta de vida, a de transmitir com o mesmo entusiasmo os gols às diferentes equipes. A voz de Silvério embala a conquista do Brasileirão de 2005. O torcedor mais fiel não consegue tirar da memória a vitória por 7-1 contra o Santos naquele campeonato. Ele no recorde domina, tenta a finta, foge da marcação do primeiro, recua na zaga, falta jogo curto para Alisson. Alisson cochilou, perdeu, sobrou para Rosinei, lançou para Carlitos, bateu para Rosinei, tocou, é gol! Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Rosinei, camisa 8. 45 segundos de jogo. Cochilou
Alisson, roubou Carlos Alberto para Carlitos, invadiu, rolou para trás, bola pedindo, me chuta, Rosinei chegou, tocou pro fundo do gol do Santos, na marca de 45 segundos, primeiro tempo, aberto o placar no Pacaembu, Rosinei, camisa 8, Corinthians 1, Santos 0, tá lá, José Silvério. E a falta vai ser batida, o Hugo tá lá, ele tá tentando bater, falta muito tempo, será que agora eles deixam? Hugo tá colocado, Marcelo Matos chegou, bateu, gol! Do Corinthians! Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Marcelo Matos, camisa 5. Ele cobrou a falta, a bola passou pelo goleiro, bateu na trave e entrou. Na marca de 46 minutos, etapa final do jogo, Marcelo Matos, camisa 5, Corinthians 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Santos 1, Leandro Quesada. Silvério chega para integrar a melhor equipe esportiva do rádio, que tem em seu quadro nomes premiados e reconhecidos pelos ouvintes, como pode ser conferido nessa escalação. José Silvério. O scratch titular do rádio tem na narração José Silvério, Ulisses Costa e José Maia. Nos comentários, Cláudio Zaidan, Mauro Betting e Neto. Nas reportagens, Alex Miller, Alexandre Pretzel, Esteban Ticone, Leandro Quesada, PH Dragani e Ariane Rocha. Na apresentação, Milton Neves, Ricardo Capriotti e Frank Fortes. No comando desse time, Sérgio Patrick. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol. Com tantos talentos, Salomão define por que futebol é com a Bandeirantes. É uma questão da qualidade já ressaltada pelo número de profissionais, pelos nomes dos profissionais por aqui passaram, como pela concentração. A Bandeirantes conseguiu fazer uma equipe de grandes narradores e grandes comentaristas, contornando bem a difícil convivência entre gente boa. Não adianta a disputa, ninguém quer ficar na reserva. Você acha que tem algum jogador contratado que se compraz em ficar na reserva? Ele vem para ser titular. Essa divisão, olha, você colocar Pedro Luiz e Edson Leite transmitiram a mesma partida. Você conseguir a alternância, um domingo você, um domingo ele, essa coisa na Bandeirantes acabou virando coisa comum, você não tinha atritos. Mas eu acho que o que fez a grandeza do futebol a ponto de merecer futebol na Bandeirantes foi a dedicação plena ao esporte. Nós conseguimos não afugentar aqueles que queriam noticiário, entretenimento, né, com os fãs do futebol, digamos assim, os fanáticos mesmo do futebol. Essa simbiose da Bandeirantes, quer dizer, fica muito responsável pelo seu sucesso. Em 2007, a MSI, responsável pela chegada dos jogadores Teves, Mascherano, Roger e Gustavo Neri, tira seu time de campo e o Corinthians entra em um período difícil. O resultado é a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro, pouco depois de André Sanches ser eleito o novo presidente do clube. A torcida desce e sobe junto com o time. Em 2008, projetos de marketing garantem a reformulação da equipe. O resultado é o retorno à elite do futebol brasileiro.
E tem Corinthians no ataque, bola para Elias. Dominou, caprichou, rolou para Herrera. Tá na área, na dividida, tirou o zagueiro, voltou Herrera. Outro corte e bateu direto pro gol na trave. Voltou, Douglas, fez! Elias, 1-2, levou legal, abriu pra Moraes, balançou, cruzou, a bola dividida, Herrera caiu, levantou, não pediu pênalti, bateu pro gol, tocou na trave direita do goleiro Adilson, e aí sobrou na marca do pênalti pro Douglas. O Douglas veio, gol aberto, toca aqui no canto direito do goleirão do Ceará, Adilson. Douglas pro time corintiano com categoria pra enfiar no fundo da rede. Corinthians abre o placar do jogo no estádio do Pacaembu. Momento diferente, mágico, proporcionado por você, Douglas. Douglas é o nome do gol. Douglas, camisa 10 do Corinthians. Explode o Pacaembu. Corinthians 1-0 pro Ceará. Gol, a emoção maior do futebol. E essa é a emoção, Douglas, que você proporciona via torcida corintiana. No momento, com placar de 0-0 entre Grêmio e Barueri. Placar de 0-0 entre Grêmio, Barueri e Paraná. Esse placar reconduz o Corinthians à primeira divisão do futebol do Brasil. Local onde jamais deveria ter deixado. De participar. Corinthians 1-0 no Pacaembu. No momento, o Corinthians volta à primeira divisão do futebol do Brasil. É bola novamente para o time do Corinthians bater. Se posiciona para a cobrança de bola o time corintiano. Ajeita, partiu André Santos, deixou Christian, vem a bomba, defendeu, voltou Chicão. Gol do Corinthians! Salve o Corinthians no Pacaembu, a 4 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo, tem seu nome gritado pela fiel torcida corintiana, no grito de Chicão, ouça a torcida corintiana, a homenagem que faz a Chicão, festa no Pacaembu, uma paulada do Christian, o goleiro se chicotou, do Adilson espalmou, a bola sobrou pra Chicão, Chicão dentro da pequena área, bate por cobertura, por sobre o goleiro no fundo da rede, Chicão pro Timão, com a emoção maior do futebol, e essa é a emoção, Chicão, essa é a verdadeira emoção que você proporciona à torcida corintiana, numa demonstração de carinho com o zagueiro corintiano, momento emocionante pra você, Chicão, momento diferente pra você e pra nação corintiana, agora 2 Corinthians 0 Ceará, o detalhe do gol é teu, diz aí, tchê, fala pra você. É bola novamente pro time do Corinthians bater, se posiciona pra cobrança de bola o time corintiano, ajeita, partiu André Santos, deixou Christian, vem a bomba, defendeu, voltou Chicão. Gol do Corinthians! Salve o Chicão pra fazer o segundo gol do Corinthians no Pacaembu. A 4 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo. Tem seu nome gritado pela fiel torcida corintiana. No grito de Chicão. Ouça a torcida corintiana, a homenagem que faz a Chicão. Festa no Pacaembu. Uma paulada do Christian. O goleiro se chicotou, do Adilson espalmou, a bola sobrou pra Chicão. Chicão dentro da pequena área, bate por cobertura, por sobre o goleiro no fundo da rede. Chicão pro Timão, com a emoção maior do futebol. E essa é a emoção, Chicão, essa é a verdadeira emoção que você proporciona à torcida corintiana. Numa demonstração de carinho com o zagueiro corintiano. Momento emocionante pra você, Chicão. Momento diferente pra você e pra nação corintiana. Agora 2 Corinthians 0 Ceará. O detalhe do gol é teu, diz aí, tchê, fala Pretzel. Uma semana importantíssima para Chicão, porque no meio de semana ele foi liberado pelo STJD depois de 120 dias de suspensão
O recurso do Corinthians foi aceito e a pena caiu para 2 jogos. E ele cumpriu 3, hein, Ulisses? Tinha até crédito. Vai terminar o jogo no Pacaembu. Momento mágico para a fiel torcida corintiana. Final de jogo no Pacaembu. Final de jogo no Pacaembu. O Corinthians está de volta à primeira divisão do futebol do Brasil. A torcida corintiana comemora como se fosse um título. Momento marcante, diferente do Esporte Pretão. Felipe chora, jogadores do Corinthians se abraçam. O Corinthians de volta à primeira divisão do futebol brasileiro. Local onde jamais o Corinthians deveria deixar. Deixou pela irresponsabilidade de quem o administrou. O Corinthians de volta à divisão, a primeira divisão do futebol do Brasil. Jogo histórico no Pacaembu em campo. O microfone Além da conquista da Série B e a volta à divisão principal, 2008 termina com a contratação de Ronaldo Fenômeno. Olha, eu temi e o resultado me contestou, felizmente, para o Corinthians. Eu achei que era o ocaso mesmo. Que ele também, como eu gosto de falar muito, citando Olavo Bilac, estava dobrando a extrema curva do caminho extremo. Mas só o que ele fez no final, né? Antes de pendurar realmente as chuteiras, foi uma coisa extraordinária. Ronaldo é o autor dos melhores momentos da temporada de 2009, comandando a conquista do Paulistão de forma invicta. No primeiro jogo da decisão contra o Santos, ele marca um dos gols da vitória por 3-1. Douglas soltou para Elias, recolheu, dominou no grande círculo, soltou, jogou para Cristian, abriu na esquerda para Moraes, trabalhou de zagueiro, tiro de cabeça, afastou o perigo, soltou na sua intermediária, com bola tocada na frente, vem para Kleber Pereira, chegou primeiro, Chicão, roubou, lançou para Ronaldo, invadiu, bateu, é gol! Do Corinthians! Salve o Corinthians, campeão dos campeões. É de Ronaldo! Eternamente, dentro dos nossos corações. Mal colocada, aberta, defesa do Santos deixou um buraco. Ronaldo foi lançado no vizinho pela direita, dava plenas condições. Ronaldo dominou, arrancou com velocidade. Que pique, hein, gordo? E tocou na saída de Fábio Costa, botando no fundo do gol do Santos. Na marca de 25 minutos, primeiro tempo do jogo. Ronaldo, camisa 9. Corinthians 2, Santos 0. Tá lá, Fábio Costa. Pega aqui a O Fenômeno também faz a diferença na Copa do Brasil contra o Internacional de Porto Alegre. No entanto, quem brilha mesmo na decisão daquela conquista em 2009 é Jorge Henrique. Ao jogar em casa no Pacaembu, o Corinthians vence por 2-0, com gols de Jorge Henrique e de Ronaldo. Já no Beira-Rio, Jorge Henrique faz os 2 gols do empate do time, o que garante o 3º título na competição e a vaga para a Libertadores de 2010. Retomou o Corinthians lá pelo lado esquerdo do campo. A bola ficou para Ronaldo, dominou, fintou para André Santos. Ajeitou, cruzou, desvia, Jorge Henrique, é gol! Gol do Corinthians! Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Jorge Henrique, camisa 23. Dentro dos nossos corações. Bela arrancada pelo lado esquerdo para a cruzada. Jorge Henrique surgiu como um foguete no meio da defesa do Inter, desceu de cabeça e botou no canto esquerdo do goleiro. Na marca de 20 minutos, etapa primeira de jogo, Jorge Henrique, camisa 23. Corinthians
Corinthians 1, Internacional 0. A missão do Inter agora é quase impossível, Alexandre Pretzel. E o Mano costuma dizer, em 2010, o fenômeno continua a produzir grandes lances, mas a principal vitória daquele ano é o anúncio da construção do estádio em Itaquera. A notícia garante o sorriso do torcedor, sorriso que permanece no campo do humor. A Rádio Bandeirantes dá continuidade ao show de rádio e promove a estreia do programa Na Geral, apresentado por Lélio Teixeira, Beto Hora e José Paulo da Glória. Tá começando de novo Na Geral, muita bobagem pra você. No Na Geral você fica animadão, não faz mal se o seu time perdeu. Tá começando de novo Na Geral, com alegria e informação. Vai começar o Na Geral, o Na Geral está no ar. O show de bola do Scratch do rádio permanece na área. O ouvinte fica em sintonia com uma escalação de programas que dão continuidade à tradição da história da Rádio Bandeirantes. Concentração. Domingo Esportivo Bandeirantes. Você está na Bandeirantes na hora do Esporte em Debate. Esporte Notícia. Na Rádio Bandeirantes. Esporte Notícia Internacional. Na Rádio Bandeirantes. Fanáticos por futebol. Terceiro tempo na Bandeirantes. 2011 é marcado pelo 5º título nacional, troféu dedicado a um dos maiores ídolos do clube, o Dr. Sócrates. Eu estou observando aqui, hoje está bem arrumada a coisa aí embaixo, hein, Pretzel? Bem arrumado, eu acho que agora sim, um minuto de silêncio com todos os jogadores em volta do círculo central em homenagem ao Dr. Sócrates, eu imagino, Silvério. Aliás, é verdade, deve ser uma homenagem prestada pelos dois times, Palmeiras e Corinthians, a um dos grandes jogadores e de grande história no futebol do Brasil. E o time do Corinthians levanta o braço direito, como muita gente também aqui nas arquibancadas e nas cadeiras do Pacaembu, que era um gesto de Sócrates para comemorar os gols que ele fazia. Uma homenagem justíssima a um grande jogador. Emocionante essa imagem, Silvério. Pronto, 1 minuto de silêncio. Bonita a imagem, né, Mauro? E bonita a homenagem também. Eu sei que a gente é pago para falar, Silvério, mas sem palavras. Sem palavras. A gente falou há pouco, mas nesse caso, sem palavras. Mas eu falei por você que é uma imagem muito bonita, é emocionante. A torcida do Corinthians não arreda pé do Pacaembu. O Corinthians vai ser campeão brasileiro de 2011. É o seu título de número 5. O Corinthians pode comemorar o título final de jogo. 1 pro Vasco, 1 pro Flamengo, Silvério. Mas não, Ulisses Costa. E nesse momento começa a festa no Pacaembu. O Corinthians é campeão brasileiro de 2011. Mesmo que perca esta tarde ainda para o time do Palmeiras. Estamos nos acréscimos, tem um arremesso para o time do Palmeiras e ninguém sabe mais nada o que fazer do jogo. Oi? E o Leandro Castan perguntando, acabou mesmo? Acabou mesmo? Acabou, comemorando aqui com a torcida que está no tobogã, Silvério. Está cortando a festa do Corinthians, muito próxima também aqui no Pacaembu. Vem Palmeiras, tira o goleiro, pegou o rebote. O árbitro está marcando o quê? Falta. Marcou uma falta. Falta no ataque do Palmeiras. Do Luan no Júlio César. Agora, nesse finalzinho, os jogadores poderiam ter um pouco mais de tranquilidade, né? Das duas partes. Palmeiras
fecha o ano pífio, o Corinthians vai ser campeão, mas seria legal um pouco de respeito profissional, algo que não está existindo nos últimos minutos. É verdade. O árbitro confere, Júlio César toma distância para cobrar a falta, adianta a bola, vai ter que voltar. O árbitro também podia aproveitar com esse clima tão ruim no jogo e acabar tudo. Toma distância para sair jogando o time do Corinthians. Júlio César toma distância para a cobrança de falta. Já estamos com 6 minutos além do tempo. Júlio César correu. Apito árbitro. O Corinthians é campeão brasileiro de 2011. Merecido, foi sempre o grande líder. Corinthians 0, Palmeiras. 2012, 75 anos de Rádio Bandeirantes. Mais de um século de conquistas corintianas. Foram 26 campeonatos paulistas, 5 torneios Rio-São Paulo, 5 campeonatos brasileiros, 3 Copas do Brasil, o Brasileiro da Série B em 2008 e o Mundial de Clubes da FIFA de 2000. E se futebol é com a Bandeirantes, para Salomão Esper, futebol também é com o Esporte Clube Corinthians Paulista. Por isso, o corintiano mais ilustre da Rádio Bandeirantes toca a bola com você, torcedor do Timão. O Chico Buarque dizia: para dar um drible de corpo é preciso ter presença de espírito. O jogador que tem presença de espírito é capaz de fisicamente, com o corpo, fazer coisas inimagináveis. E por isso, o que me empolgou sempre no Corinthians foi a capacidade dos dribles do Luizinho, do próprio Cláudio, do Mário, né? É muito bom ser corintiano. Eu tenho essa alegria que vem do interior. Aprendi com um farmacêutico, Antônio Alves dos Santos, corintiano, que morreu numa vitória logo depois que o Corinthians ganhou de 3-0 do São Paulo. Como eu vim para cá em 48, né? Então foi mais ou menos nessa época que aconteceu e foi uma vitória do Corinthians. Ele emocionado, você vê. O corintiano não morre de tristeza, morre de alegria também, né? Eu acho que como a alegria foi minha eterna companheira, muito se deve ao espírito corintiano. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia. Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! Washington Oliveto. No processo de interação, o rádio entra com o áudio e o ouvinte com a imagem. É impressionante como a voz é reveladora. Por isso que eu digo, o rádio é o grande companheiro. É a melhor companhia que alguém pode ter. A única coisa que eu posso dizer é que eu sou mas eu tenho muito orgulho de ser radialista. Radialista é a simbiose de rádio com idealista. Meu nome é rádio. Eu não envelheço, me atualizo. Peças raras. Você em sintonia com o rádio.